Cheia de obediência. Devocional 8. Maneiras de servir no reino. Jonas, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso que me preveni fugindo a Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Nós vemos nesse texto que Jonas sabia realmente quem Deus era. Ele sabia do coração amoroso de Deus e desejoso de alcançar todos os povos em seu amor, em sua salvação. Nós sabemos, minhas irmãs, que esse é o tempo de obedecer. Mas para isso nós precisamos compreender claramente o que Deus deseja de nós. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase que missões se faz com os pés daqueles que vão, com as mãos dos que contribuem, com os joelhos de quem ora. E sem dúvida essa é uma verdade muito preciosa. Mas muitas vezes, preste atenção, existe um ou invisível embutido nessa interpretação que limita o nosso entendimento. Algumas pessoas acreditam que só é possível servir de uma maneira, ou anunciando, ou ofertando, ou orando. Mas, minha querida irmã, a verdade é que você foi chamada para servir no reino de Deus com tudo o que você é e com tudo o que você tem. Cada uma de nós possui dons, talentos, recursos, e tudo isso pode ser usado para a glória de Deus. Algumas pessoas vão ter mais recursos financeiros e podem ofertar generosamente. Outras pessoas são chamadas para intercessão, dedicando horas diárias em batalha espiritual pelo campo missionário. Outras têm ainda uma vocação para pregação, mas nenhum desses serviços anula o outro. Todos são igualmente valiosos. Como missionária, sei que eu não posso me isentar da responsabilidade de orar e, através da intercessão, alcanço pessoas, lugares que eu jamais verei pessoalmente. E através das minhas ofertas também abençoo famílias missionárias espalhadas pelo mundo. É preciso perceber quantas vezes esse ou invisível nos impede de anunciar Cristo. Então, nós não podemos dizer assim, eu já oferto para um missionário e ele está fazendo a minha obrigação de pregar o evangelho. Não, ofertar para missões ou orar pela obra missionária não nos isenta de pregar o evangelho. Dar dinheiro não substitui o serviço, e o mesmo vale para qualquer outro dom. Deus não quer apenas os nossos recursos, Ele nos quer. Ele quer você com a sua vida inteira em devoção, submetida a Ele. Ele quer as suas capacidades intelectuais, sua criatividade, suas habilidades e todo o seu coração. Há muito mais de um jeito que missões pode acontecer. Você pode orar, ofertar, pregar, mas avalie aquilo que Deus já te confiou e como você tem usado a sua vida para anunciar os grandes feitos do Senhor e proclamar a salvação dele às nações. Hoje é tempo de tirar um tempo para refletir sobre as nossas omissões. Aquilo que nós temos deixado de fazer, seja por comodismo, vergonha ou por avareza. Quais são as nossas negligências que precisam ser corrigidas? O que você pode fazer, mas que ainda não fez? Lembra daquele versículo? Aquele que sabe o que deve ser feito e não faz, comete pecado. Muitas vezes nós nos limitamos com pensamentos assim, eu já fiz muita coisa pelo reino, agora eu preciso cuidar da minha vida. Eu não sei direito onde que eu posso ser útil na minha igreja. Ou eu não tenho tempo para projetos missionários. Essas barreiras, elas revelam nosso medo, nossa falta de confiança ou simplesmente a nossa acomodação. Por isso, é essencial reconhecer as nossas limitações, se arrepender e buscar em Deus um coração disposto a obedecer sem reservas, sem desculpas. Servir no reino não é apenas um ato externo, como a gente já viu. É uma postura de vida que envolve todo o nosso ser. A nossa mente, o nosso corpo, os nossos recursos. Então, quando nós nos posicionamos com fidelidade, com coragem, nós rompemos com essa preguiça espiritual, com o medo de falhar e com a comparação dos outros. E nós nos tornamos, então, enfim,
instrumentos plenos nas mãos de Deus para cumprir a sua obra. Hoje é um dia de avaliar como eu posso ser útil no reino de Deus. Qual a minha maneira de servir? Vamos nos perguntar algumas coisas? Primeiro, de que maneira eu estou limitando o meu serviço ao reino com as minhas desculpas ou com o meu comodismo? Segundo, que talentos ou dons, recursos que eu tenho deixado de oferecer a Deus? E terceiro, como posso integrar todas as minhas capacidades, orando, ofertando e anunciando, como resposta de obediência ao reino, ao ID? Vamos orar sobre isso, pedindo ao Senhor um coração cheio de obediência. Amado Pai, ensina-nos, Senhor, a servir ao Teu reino com tudo o que nós temos, com tudo o que nós somos. Purifica o nosso coração e arranca dele esse comodismo, esse medo, essa vergonha que nos impede de dar tudo ao Senhor. Tira essa mesquinhez, Senhor, de querer dar ao Senhor os restos. O resto do nosso dinheiro, o resto do nosso tempo, o resto da nossa energia, dá apenas o que sobra e às vezes sobra quase nada para a Tua obra. Nos perdoa, Senhor, por deixar o mais importante para o final. Ajuda-nos a entender quais são os nossos dons e a oferecer cada um deles ao Senhor. O nosso tempo, os nossos recursos, te entregar como uma oferta, com alegria. Que a nossa vida seja inteiramente dedicada ao Senhor, para a proclamação do Teu nome, para que o Teu reino seja expandido em toda a terra, para a glória de Deus. Amém.